Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar com todos vocês a Palavra de Deus. Hoje no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre o seguinte tema: não desprezes o altar de Deus. Eu quero mostrar a importância de se valorizar o altar do Senhor. Eu quero também, no final dessa programação, estar mostrando a inauguração de um belíssimo templo. É mais um templo que a Igreja Assembleia de Deus entrega para a nossa cidade, né? Lá no bairro Jardim Paineiras, na cidade de Franca. Então, você terá no final alguns flashes do que foi a inauguração do templo do bairro Paineiras. Fique conosco, Deus tem uma palavra para você. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus para introduzir o assunto que queremos tratar no programa Palavra de Fé. Segundo Reis, livro histórico do Velho Testamento, Segundo Reis, capítulo 16, verso de número 10 a seguir. Diz assim: Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a aparência do altar e o modelo, conforme toda a sua obra. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco o rei, viu o altar, e o rei chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele altar. Verso 14. Porém, o altar de cobre, que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o altar e a casa do Senhor, e pôs ao lado do seu altar da banda do norte. Pois bem, baseado nesse texto, nós queremos falar sobre o seguinte tema: não desprezes o altar de Deus. Vou novamente repetir: não desprezes o altar de Deus. Para que você entenda a mensagem, porque eu vou me apropriar desse fato para fazer uma aplicação para a nossa realidade, Acás era rei de Judá nessa época, dentro da monarquia hebreia, dos reis de Israel. Esse homem, Acás, foi talvez um dos piores reis. É bom dizer que nesse período as 12 tribos estavam separadas, já estavam separadas. 10 tribos estavam ao norte, né, tendo por capital Samaria, e um governo independente que levava o nome de Israel. E ao sul, as 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, estava alojada ao sul, tendo por nome do país Judá, e a capital era Jerusalém. A verdade é que Acás foi um péssimo rei. E a gente precisa saber que nessa época a vida do rei tinha muito a ver com a vida religiosa do povo. Se o rei era um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, o povo tinha a tendência de segui-lo. Mas se ele fosse um homem que não temia a Deus, que não tinha temor a Deus, o povo também seguia as pisadas da monarquia. E aí, entre esses monarcas, como já disse, de Judá,
esse homem, ele fez coisas terríveis. E uma das grandes negligências desse homem foi justamente ir a um país vizinho, que ele estava traçando uma aliança, a Síria. E o que é que ele fez? Ele simplesmente viu lá um altar onde se sacrificava aos deuses da Síria. E a gente precisa lembrar que na antiga aliança fazia sacrifício de animais. Aquilo tudo apontava para Cristo, que um dia haveria de fazer um sacrifício eterno e que nós não precisaríamos mais desse tipo de prática. Mas Israel tinha o tabernáculo e posteriormente o templo. E no templo tinha o grande altar onde se faziam os holocaustos. E quando Acaz viu o altar dos assírios, o que ele fez? Ele achou bonito, achou interessante e mandou uma mensagem para o seu sacerdote, mandou que fizesse um layout, usando a nossa linguagem, não é? Daquele altar, mandou para o sacerdote. Quando ele voltou para a cidade, o sacerdote já tinha feito outro altar e ao chegar no templo, o que ele fez? Ele pegou o altar do Senhor, que Deus tinha mandado Moisés fazer, colocou num canto, não é? Ou seja, desprezou, colocou de lado o altar do Senhor e começou a fazer sacrifícios no altar que ele trouxera ou que ele copiara dos assírios. Partindo desse princípio, eu quero mostrar para você e tentar contextualizar isso para que você entenda, você que é estudante da Bíblia, você que gosta da palavra de Deus, não é? Hoje, nós não precisamos mais desse tipo de prática. Porque o nosso altar não é aquele modelo, é outro. Mas nós podemos perfeitamente entender que, para nos relacionar com Deus, porque aquela era a proposta, o altar era um meio que eles tinham de se relacionar com Deus. Nós também temos que se relacionar com Deus. A diferença é que nós precisamos fazer diferente. Por que temos que fazer diferente? Porque Deus, Ele também quer que nós tenhamos o nosso altar. E eu quero explicar um pouquinho, mostrar para você que Deus não aceita sacrifício feito em altares estranhos. Se você quer se relacionar com Deus, só uma forma. Você precisa sacrificar no altar do Senhor. Eu vou fazer um intervalo comercial e, na sequência, eu quero explicar um pouco mais dentro desse texto e, com certeza, vamos ser edificados pela palavra do Senhor. Um momento só. Dando continuidade à nossa mensagem, estamos falando sobre o seguinte tema: não desprezes o altar de Deus. Eu terminei o primeiro bloco dizendo que Acaz, ele simplesmente desprezou o altar do Senhor, que estava no templo, e começou a sacrificar em outro altar. E hoje, eu vejo algumas pessoas que, guardadas as devidas proporções e aplicando à nossa realidade, também pensando que pode sacrificar de qualquer jeito ao Senhor, em qualquer altar. Mas eu quero dizer para você que Deus não recebe sacrifício feito em altares estranhos. Ou você sacrifica no altar de Deus, ou você não vai alcançar os resultados que espera. Pois bem, o altar do Senhor não pode ser mudado. E existe algumas aplicações dentro do Novo Testamento, que eu quero fazer aqui algumas, para que você entenda qual é a proposta da mensagem. Vamos fazer a leitura de um texto, e eu vou te mostrar algo aqui que cabe dentro do que nós estamos falando. 2 Coríntios, capítulo 7, eu vou fazer a leitura desse versículo e tentar explicar ele. 2 Coríntios, o capítulo é o de número 7, nós vamos ler o versículo 1. Olha só o que está escrito nesse versículo.
2 Coríntios, eu estou em primeiro, deixa eu achar a segunda. 2 Coríntios, capítulo 7, diz assim, ó. Olha só. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Então nós precisamos saber que existem altares que não se mexem. Deus não aceita. Assim como ele não aceitou no tempo de Acás, ele não aceita que você mude um altar chamado, e eu quero dar nome a esse altar, o altar da santificação. Não há nenhuma possibilidade de você se relacionar com Deus se você mudar essa questão da santificação. O que é santificação? Santificação nada mais é do que o processo que nos leva a abandonar o mundo e, acima de tudo, nos aproximar de Deus. Santificar a nós mesmos, aqui o versículo diz, olha, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne, ou seja, dos pecados da natureza humana e do espírito, e, acima de tudo, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia! Deus, ele exige que, se nós queremos nos relacionar com ele, você precisa de santificação. A origem da palavra santificação é santo. É daí que nasce a expressão santidade, santificar, santificação. Né? No original, a palavra quer dizer aqueles que foram separados para um trabalho específico. Nós somos consagrados, nós somos santificados, ou se não somos, devemos ser, para um trabalho, para um serviço, para Deus. E se eu, amado, e se você, amada, quer, acima de tudo, ser uma pessoa que se relacione com Deus, você precisa manter esse altar. Você não pode trocar ele. Há muitas pessoas que estão colocando o altar, chamado altar da santificação, colocado num canto, desprezando esse altar e achando que pode se relacionar com Deus sem santificação. Você está redondamente enganado. E eu vou lhe mostrar um outro versículo dentro dessa linha que Deus não aceita. A Bíblia diz aqui, ó. Quer ver? Hebreus, o capítulo 12, olha só o que está escrito aqui no versículo de número 14. Hebreus 12, verso 14, isso é doutrina, isso é essencialmente necessário para as pessoas que querem se relacionar com Deus. Versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que esse versículo está dizendo. Que eu devo me esforçar para ter paz com todas as pessoas, seguir a paz com todos. Essa mesma palavra, né, quando a gente vai estudar Romanos, o apóstolo São Paulo diz o seguinte: no que depender de vós, tenha paz com todos os homens. Porque tem pessoas que não tem jeito de você ter paz. Mas no que depender de mim, no que depender de você, você deve ter paz. Aqui diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem santificação, ninguém verá o Senhor. E eu tenho visto hoje essa palavra santificação em desuso, meus irmãos. Você que está aqui ouvindo o programa Palavra de Fé, você precisa saber que Deus não aceita você mudar esse altar. Não tente sacrificar em outro altar que não seja o altar da santificação. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Sabiam? O apóstolo São Paulo, lá no capítulo 12 de Romanos, diz, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Olha, ele está falando de sacrifício, logo de altar. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isto que a Bíblia está pedindo
E é isso que nós temos que fazer. Não troquemos o altar da santificação. Vamos fazer um intervalo comercial, mais um intervalo comercial, e na sequência a gente encerra mostrando outros aspectos dentro dessa mensagem. Mais um minuto só e já voltamos com o programa Palavra de Fé. Caminhando para o encerramento do programa Palavra de Fé, nesse último bloco, eu quero concluir a mensagem. Nós estamos falando sobre o seguinte tema: não desprezes o altar do Senhor. E eu mostrei que existe um altar chamado altar da santificação, que nós não podemos mexer nele, porque esse é inegociável. Você não pode tentar mudar esse princípio, porque se você mudá-lo, você arruma um problema com Deus. Mas deixa eu falar sobre outro altar, que também não pode faltar na nossa vida. Sabe qual é o segundo altar que eu quero destacar? O altar da sinceridade. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17. Diz assim, porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Qual é o segundo altar que eu destaco? O altar da sinceridade. Ah, meus amados, sinceridade. Essa é, na verdade, uma virtude que está em desuso. Quantas pessoas não conseguem ser mais sinceras? Mas eu quero lembrar você, querido, porque se você está ouvindo esse programa, é porque você tem carinho pela palavra de Deus. Consequentemente, quer ouvir Deus, e Deus me usa para dizer a você que a sinceridade é algo inegociável no que diz respeito à nossa relação com Deus. E não adianta a gente se maquiar de pessoas que se dizem sinceras, mas não são. Eu tenho lutado, Deus me conhece, e as pessoas que convivem comigo sabem, eu tenho lutado para ser sincero. Eu tenho lutado para que a minha palavra tenha valor. Porque é muito importante quando você é verdadeiro, quando você é sincero. Aqui está dizendo, Paulo está falando do caráter do seu ministério. Ele está dizendo, eu dou graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. Porque por meio de nós manifesta em todo lugar o bom cheiro do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom cheiro de Cristo. Nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente, cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiros de vida, para a vida, e para essas coisas, quem é idôneo? Ele pergunta, e aí responde, porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Eu tenho que admitir, amados, que há muitas pessoas que têm usado a Bíblia de forma errada, têm se utilizado da Bíblia de forma errada, são falsificadores da palavra de Deus, prometem o que a Bíblia não promete. Hoje as pessoas têm duas grandes necessidades, quais são? Dinheiro e saúde. O que existe de igrejas que só foca nisso, na questão do dinheiro e da saúde, porque essa é a melhor arma, esse é a forma mais eficiente de você atrair pessoas. Mas nós não somos falsificadores, diz o texto. Eu preciso ser sincero, o Evangelho é bênção. O Evangelho é algo muito bom, mas tem um preço a ser pago. Outro dia, escrevendo no jornal, eu dizia sobre isso. Evangelho, cristianismo, vida cristã, não é férias. Sabe o que é? É renúncia. Aquele que quer vir após mim,
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que é evangelho, meus amados. Mas não é isso que muitos têm pregado. Tem faltado sinceridade. E a sinceridade tem que estar em tudo, não é só na pregação da palavra, nos negócios, no meu comportamento, na minha fala. Se eu posso fazer, vou falar que posso. Se eu não posso, a Bíblia diz que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Se eu não posso, eu não vou dizer que posso fazer aquilo que eu não posso. E quem me conhece sabe que eu tenho lutado para fazer isso. Eu posso fazer? Vou fazer. Não posso? Não vou enganar. Não posso. Porque o que passar disso, diz a Bíblia, é de procedência maligna. E como eu sou de Jesus, eu quero ficar com Jesus. Então não mude esse altar, o altar da sinceridade. Olha o que está escrito em Provérbios, dentro desse assunto, Provérbios de número 10. Provérbios de número 10, está escrito assim, eu achei lindo esse versículo, eu estava estudando, montando essa mensagem, estudando essa mensagem, olha o que está escrito aqui. Quem anda em sinceridade, anda seguro. Mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. É fácil, meu irmão. Mentira tem perna curta. A falsidade logo, logo vai ser descoberta. Então, vamos viver uma vida em sinceridade. Então, qual é, resumindo aqui a mensagem, qual é os dois principais elementos que nós não podemos mudar quando o assunto é altar do Senhor? Eu não posso mudar o altar da santificação. E também não posso mudar o altar da sinceridade. Seja sincero, viva uma vida em sinceridade e viva uma vida em santidade. Não se engane. Deus não se deixa escarnecer. Se eu planto uma coisa, eu vou colher aquilo que eu estou plantando. Pode ter certeza, é questão de tempo. É esta mensagem que eu quero deixar para você, amigo, ouvinte do programa Palavra de Fé. Espero que você não faça como Acás. Acás, sem nenhum compromisso com Deus, mudou o altar do Senhor, jogou para um canto o altar do Senhor e teve consequências terríveis. Esse homem foi reprovado por Deus. Se você não quer também ser reprovado por Deus, ande em santificação e seja sincero. Vamos orar. Vamos falar com o Pai. Deus, como é bom entrar na Tua presença e falar contigo. Fazemos isso no nome do Teu Filho Jesus, porque foi assim que nós fomos ensinados. Deus, eu acabei de falar que nós não podemos desprezar o Teu altar. E eu falei de dois altares. Eu falei do altar da santificação, Senhor, e da sinceridade. Meu Deus, que nós tenhamos condições de continuar sacrificando, meu Deus, no altar da santificação. Que eu saiba apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, dando sempre o meu culto com racionalidade, de forma muito, muito viva e, acima de tudo, consagrada e sincera. Deus me ajude. Ajude os meus irmãos, os ouvintes do programa Palavra de Fé que estão orando nesse momento comigo, Senhor. Que nós tenhamos condições de sermos aquilo que o Senhor espera que de fato sejamos. Muda o nosso quadro, Pai. Aquele que não tem conseguido viver em santificação, que o Senhor possa ajudá-lo. Porque o Senhor mesmo disse, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nos ajude. Eu preciso. Os teus servos que oram comigo precisam. Então, em nome de Jesus, nos ajude a sermos consagrados, santificados e sinceros. Em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Foi muito rápido, passou muito rápido e nós estamos aqui concluindo mais uma programação. Eu espero que Deus dê a você uma semana maravilhosa, que a bênção de Deus possa estar na sua vida. Afinal de contas, a Bíblia diz que é ela que nos enriquece e que não acrescenta dores. Como eu prometi,
no final do programa, apresentar alguns flashes da inauguração de mais um templo da Assembleia de Deus, nós cumprimos. E vamos encerrar esse programa com as belíssimas imagens do que foi a inauguração de mais um templo da igreja na cidade de Franca. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Nós estamos aqui falando diretamente do nosso novo templo da Igreja Assembleia de Deus do Jardim Paineiras. E eu gostaria de agradecer a Deus por essa grande vitória que o Senhor está dando à nossa igreja nesse bairro. Nós aproveitamos do programa Palavra de Fé para estar dizendo a todos vocês que são ouvintes do nosso programa de mais uma bênção que nós estamos recebendo. Depois de muito esforço, de muito trabalho, estamos aqui nessa tarde de domingo fazendo a inauguração desse belíssimo templo. A nossa expectativa é que essa casa seja uma casa de oração e que muitas pessoas que aqui entrarem possam ser poderosamente abençoadas pelo Senhor. Tivemos a presença de muitos pastores do nosso campo, tivemos a presença do prefeito municipal da nossa cidade, o qual nós agradecemos, a orquestra, parte da orquestra da igreja. Também prestamos aqui uma homenagem a vários pastores que passaram por essa igreja, ao longo desses anos, antes que ela fosse de fato inaugurada. Nossa palavra de gratidão a todos eles que foram homenageados, Eu estou muito feliz, agradecido a Deus, porque é mais uma vitória, é mais uma igreja, mais um belíssimo templo que nós entregamos para a cidade franca, especialmente para o bairro do Jardim Paineiras e bairros adjacentes. Nós temos um lema: aonde há Correios, aonde há Bradesco e Coca-Cola, precisa ter uma Assembleia de Deus. E é por isso que nós estamos empenhados para construir o máximo possível de templos na nossa cidade. Deus abençoe a todos os ouvintes do programa Palavra de Fé.